Olá, pessoal! Eu sou a Vanessa, do canal Plantão, e toda semana nós vamos trazer aqui as resoluções para te ajudar a fazer essas atividades do PET, tá? Então, se você está tendo um pouquinho de dificuldade, vamos lá comigo que eu vou te ajudar. Então, olha só, aqui na primeira atividade, ele apresenta para a gente 4 algarismos, tá? E pede para a gente montar alguns números usando esses algarismos de forma que todos os algarismos do número sejam diferentes, ou seja, a gente não pode repetir o algarismo no número, tá? Aí na A, ele pede assim, o menor número. Então, a gente tem que ter um número de 4 algarismos, tá bom? E que, vamos lembrar que lá na esquerda, o impacto do algarismo é maior. Então, por exemplo, 2.000 é bem menor do que 5.000, não é? Por quê? Porque 2 é menor do que 5. Então, se eu quero o menor número, eu tenho que começar colocando nos algarismos da esquerda os menores algarismos. Então, eu vou colocar primeiro o 2, depois o 3, depois o 4 e depois o 5. Assim, eu chego no menor número. Já no maior número, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que colocar lá na esquerda os maiores números, maiores algarismos, né? Então, vamos começar com 5, 4, 3 e 2, tá? Na letra C, ele pede assim, o maior número que começa com o algarismo 3. Então, a gente vai colocar lá os 4 algarismos e já vai começar a fixar o 3. Depois do 3, como a gente quer o maior número, a gente tem que começar com o maior algarismo, que é o 5. Então, 5, 4, 2. Na letra D, ele pede o maior número que termina com o algarismo 5. Então, já bota o 5 lá no final. E aí, agora no início, tem que colocar o maior algarismo sem ser o 5, porque a gente não pode repetir, né? Então, o maior agora é o 4. Então, 3 e 2. Cheguei no maior número que termina com 5. Tá legal? Vamos agora para a atividade 2. Na atividade 2, ele apresenta aqui para a gente um número bem grandão e pede várias coisas sobre esse número. Entre elas, a gente precisa saber ordem, a gente precisa saber classe. Então, para isso, o ideal é a gente montar o quadro de ordens e classes, tá? Então, o meu já está aqui montadinho, você pode montar o seu no seu caderno, tá bom? E agora, aqui embaixo, na última linha, a gente vai preencher com os algarismos desse número. E a gente começa preenchendo da direita para a esquerda. Então, ó, estou preenchendo aqui todos os algarismos desse número, tá bom? Agora, a gente pode responder o que a questão pede. Então, ó, na letra A, pede assim. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Agora, se é dezenas de milhar, a gente vai lá na classe dos milhares e procura a dezena de milhar, que é o algarismo 5, certo? Aí na B ele pede assim, qual a ordem que o algarismo 8 ocupa? Ai, deixa eu botar aqui um ponteirinho legal. Então, ó, o 8, ele tá lá na 10ª ordem, tá? Então, é só identificar na tabela. Na letra C, pede assim, a que classe pertence o algarismo 4? E o 9? Então, vamos procurar o 4 aqui, ó. O 4 tá aqui. Então, se ele tá aqui, ó, ele tá na classe das unidades simples. Já o 9 tá lá para esse lado esquerdo do número. E ele tá aqui, ó, na classe dos milhões, tá bom? Na D, ela pede assim, quantas unidades o algarismo 2 representa? Então, primeiro eu acho 2, né? Tá aqui, ó. E aí, o que a gente tem que pensar? Se ele tivesse lá nas unidades simples, ele só representaria 2 unidades. Mas, como ele está aqui na unidade de milhão, ele representa 2 milhões de unidades. E para escrever 2 milhões, basta a gente botar o 2 e quantos zeros faltarem para chegar aqui na unidade simples. Então, ó, quantas unidades faltam para chegar lá, né? Quantos algarismos? Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então, o número de unidades que o 2 representa é o 2 com mais 6 algarismos zeros depois dele. Tá legal? Aqui na atividade 3, tem várias perguntas, né? E a questão apresenta para a gente alguns números que é para a gente usar nessas perguntas. Então, olha só. Na letra A, pergunta assim. Ele pede um número que é igual a 5 dúzias. Aí, a gente tem que lembrar que uma dúzia é igual a 12, não é?
Então, 5 dúzias é a mesma coisa que somar 12 5 vezes, ou multiplicar 12 por 5, tá? Vai dar o mesmo resultado. E aí, se a gente soma esse 12 5 vezes, a gente chega em 60 unidades, que, olha, é um número que está aqui entre as nossas opções, tá? Aí, na B, ele pede, é o menor número. Então, a gente tem que olhar para cá e descobrir qual desses é o menor número. O menor número, com certeza, vai ser um número que tenha menos algarismos. Então, esses números aqui, ó, que tem um montão de algarismos, não vão servir. E a gente tem dois números aqui que só tem dois algarismos, o 60 e o 54. Como o 54 é menor, ele é o menor número entre esses aqui, tá bom? Na letra C, ele pede o maior número. Aí agora a gente tem que tentar olhar para os números que tem vários algarismos, tá? E a gente tem dois números que têm 5 algarismos, que são o 10.243 e o 10.234. Então, olha, até aqui, ó, 10.200, eles são iguais, tá? O que muda é que aqui termina com 43 e aqui com 34. Como 34 é menor do que 43, o maior número desses aqui é o 10.243, tá certo? Na letra D, ele pede, é o antecessor do 480. Aí a gente precisa lembrar o quê? Que o antecessor é o número que vem antes. Então, basta a gente diminuir uma unidade que a gente vai achar o antecessor de 480, que é 479, que está aqui na nossa listinha, tá bom? Depois ele pede o sucessor de 480. Então, se o antecessor é o número que vem antes, o sucessor é o número que vem depois. E aí, agora a gente tem que somar uma unidade. Então, 480 mais 1, 481, que está aqui na nossa lista de números. Tá legal? Na F, ele pede assim, ó, tem 100 unidades a mais que 274. Então, se são 100 unidades a mais, significa que a gente tem que pegar o 274 e somar 100 unidades. Se você fizer essa continha aí, você vai encontrar 374, tá bom? Na letra G, ele pede, tem 54 centenas. O que é uma centena? É um número com 2 zeros, né? Um múltiplo de 100. Então, se eu tenho 54 centenas, é um número que vai ter o 54 e depois 2 zeros, como tem o 100. Então, é o 5.400, tá legal? Na letra H, ele pede assim, forma com o 700 um par de números consecutivos. Então, aqui a gente vai ter duas opções. Por quê? O número que a gente está procurando, ele pode ser o sucessor de 700 ou o antecessor. Se ele for o sucessor, ele vai ter uma unidade a mais. Então, ele vai ser o 701. Agora, se ele for o antecessor, ele vai ter uma unidade a menos. E aí, ele é o 699. Como é que a gente sabe qual é? É o que está ali entre os números da questão. Não tem 701 aqui, mas tem o 699, tá certo? Então, é esse o número. Na letra I, ele pede assim, é o menor número de 3 algarismos, tá bom? Então, a gente tem que olhar aqui, todos os números que têm 3 algarismos, esses dois não servem, porque eles têm 2 algarismos, e esses aqui também não, porque eles têm 5. Então, a gente tem que... Esse também não, porque tem 4. A gente tem que olhar todos os números que têm 3 algarismos, tá? Só relembrando que, entre os números de 3 algarismos, o primeiro deles é o 100, né? Porque ele vem depois do 99, que só tem 2. E o 100 tá aqui na nossa listinha. Então, ótimo. O 100 vai ser o menor número de 3 algarismos, tá bom? Na J, ele pede o maior número par de 3 algarismos. Então, olha, o 100 é o menor número de 3 algarismos. O maior vai ser o último, que é o 999. Só que 999 não é par, né? Ele é um número ímpar. Então, a gente tem que ir diminuindo até a gente achar um número par. Então, 999 não serve, vamos diminuir uma unidade. 998. 998 é par, porque termina com 8. E ele está aqui na nossa lista. Então, beleza. Esse é o maior número par de 3 algarismos. Já na letra H, ele pede assim, é o maior número de 3 algarismos.
Ah, agora é muito parecido com o J, só que a gente não precisa se preocupar com ele ser par, né? Então, beleza, a gente pode agora usar o 999, que também está aqui na lista, ó. E na L, ele pede, é o menor número de 5 algarismos que se pode escrever sem repetição, né? Sem números repetidos. Então, olha, o nosso número tem que ter 5 algarismos, tá? E vamos pensar, esse número não pode começar com algarismo zero. Por quê? Se ele começa com zero, na verdade, ele não tem esse zero, esse algarismo. Então, ele teria só 4 algarismos, né? Que o número não pode começar com zero. Então, a gente tem que usar o menor algarismo sem ser o zero ali na primeira opção, mais à esquerda. Então, a menor opção é o 1, beleza? Já no segundo algarismo, a gente tem que usar o menor algarismo e agora a gente pode sim usar o zero. Então, fica 1, 0. Depois vem o menor algarismo sem ser 0 e 1. Aí vem 2, depois o 3, depois o 4, tá legal? E essa opção tá aqui, ó. Então, tá legal, esse número vai servir, tá bom? Agora aqui na atividade 4, ele fala sobre um livro de história e sobre um capítulo que começa na página 38 e termina na 53. E aí na letra A, ele pede aqui, assim, quantas páginas tem esse capítulo? Então, vamos lembrar que o capítulo vai da 38 até a 53, só que ele inclui essas duas páginas, tá legal? Então, para descobrir quantas páginas eu tenho aqui, eu tenho que pegar a maior página e diminuir o número da última página que não faz parte desse capítulo, tá bom? Então, se a 38 faz parte desse capítulo, a 37 não faz, né? Então, eu tenho que fazer 53 menos 37, vai dar 16 páginas, tá legal? Já na letra B, ele pede assim, quantas páginas pares temos nesse capítulo? E aí, o que a gente tem que lembrar sobre os números? A gente sempre vai alternando, né? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, a cada 2 números, a gente tem um par. Então, se eu tenho 16 páginas, metade delas vai ser ímpar e a outra metade vai ser par, né? Então, eu só tenho que dividir 16 por 2 e encontrei 8 páginas pares no capítulo. Beleza? Agora, vamos para a atividade 5. Ela pede assim, quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história, tá? Por que não vai ser só ver quantas páginas são? Porque algumas páginas vão ter um algarismo só, outras vão ter 2 e outras vão ter 3 algarismos, tá? Então, da página 1 até a página 9, a gente tem um total de 9 páginas. E em cada página, a gente só precisa de um algarismo para escrever o número. Então, são 9 algarismos, tá bom? Já nas páginas de 10 a 99, a gente tem um total de 90 páginas, né? Eu peguei 99 e diminui 9, que é a última página que não faz parte dessa seçãozinha, né? Dessa parte. E aí eu tenho um total de 90 páginas, sendo que nessas páginas, o número da página tem 2 algarismos. Então, para a gente achar o número de algarismos, a gente tem que pegar o número de páginas e multiplicar por 2. E aí a gente chega a 180 algarismos, tá bom? Já nas páginas de 100 a 150, a gente vai ter 3 algarismos por página. Então, olha, eu tenho aqui um total de 51 páginas, tá? Eu peguei 150 e tirei 99, que é a última página que não faz parte dessa minha partezinha, né, de 100 a 150. E cada página vai ter 3 algarismos. Então, eu vou multiplicar 51 por 3. E aí, eu chego a 153 algarismos. Beleza? Agora, para a gente achar o número total de algarismos, a gente tem que somar 9 com 180 com 153, que vai ser o número total de algarismos que a gente vai usar para numerar esse livro de história. Então, a gente vai chegar em 243 algarismos, tá legal? Na atividade 6, a questão fala assim, ó. Denise terminou o trabalho e numerou todas as páginas, começando pelo número 1. Para isso, utilizou 270 algarismos. Quantas páginas tem esse trabalho? Essa questão é parecida com a anterior, mas é um pouquinho mais difícil. Por quê? A questão não deu para a gente o número de páginas, ela deu o número de algarismos. Mas vamos resolvendo com calma que a gente vai chegar no resultado. Então, olha só. Da página 1 até a 9, a gente tem 9 páginas, né? E cada uma usa um algarismo só.
Então, a gente usou 9 algarismos nessa parte. Na segunda parte do livro, a gente tem as páginas de 10 a 99, que dá um total de 90 páginas, beleza? E como cada página precisa de 2 algarismos, né? A gente vai ter que multiplicar 90 por 2. Então, a gente chega a 180 algarismos. Até agora, a gente já usou 189 algarismos, que é um pouco perto de 270, né? Então, talvez a gente não consiga escrever todas as páginas que poderiam ter 3 algarismos, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo? A gente começa descobrindo quantos algarismos faltam para chegar a 270, tá? Eita, aqui, ó. Ignorem essa parte por enquanto. Então, ó, 270 menos 189 dá 81 algarismos que faltam. E se cada página precisa de 3 algarismos, a gente tem que dividir esse 81 por 3 para achar o número de páginas. Então, faltam 27 páginas, tá? Somando o número total de páginas de cada parte, a gente vai ter 9 páginas ali com um algarismo, 90 páginas com 2 algarismos e 27 páginas com 3 algarismos, que a gente chega a 126 páginas. Bom, pessoal, aqui na atividade 7, que é a nossa última atividade, a gente tem uma questão do Enem, que ela fala de um hotel de 3 andares e cada andar vai ter 100 quartos, e eles são numerados de 100 até 399, tá? E aí ele pede aqui, ó, a quantidade mínima de peças, ou seja, de algarismos, simbolizando o número 2, que são necessárias para identificar o número de todos os quartos. O que isso significa? Eu vou ter vários algarismos sendo usados para numerar essas páginas, né? Essas portas. Sendo que ele quer saber quantos algarismos 2 a gente vai usar, tá bom? Então, a gente tem que parar e pensar no seguinte. Todos os números vão ter 3 algarismos, tá? Então, a gente tem que ver quantas vezes o número 2 vai aparecer no primeiro algarismo, quantas vezes vai aparecer no segundo e quantas vezes vai aparecer no terceiro algarismo, tá legal? Então, olha, lá no terceiro algarismo, o 2 vai aparecer 10 vezes a cada centena, tá certo? Então, ó, do 100 até o 199 é uma centena, tá? Depois tem do 200 até o 299 e depois do 300 até o 399. Então, nessas 3 partes, cada parte vai ter o 2 aparecendo 10 vezes, né? Ele aparece no 102, no 112, no 122, no 132 e por aí vai, tá bom? Então, 10 vezes 3, a gente tem 30 algarismos 2 lá no último algarismo, tá bom? Já no algarismo do meio, a gente vai ter o 2 aparecendo também 10 vezes a cada centena. Beleza? Por quê? A gente vai ter todos os números da classe do 20 e pouco. Então, a gente vai ter o 120, o 121, o 122. E aí, são 10 números que tem esse 2 ali, tá bom? Então, eu vou multiplicar 2 por 3, porque tem do 100 ao 199, do 200 ao 299 e do 300 ao 399. Então, a gente vai chegar num total de mais 30 algarismos 2, agora no segundo algarismo. Já lá no primeiro algarismo, o 2, ele vai aparecer menos vezes, porque a gente não tem todos os números em que o 2 aparece nessa opção, né? Só do 100 até o 399. Então, a gente vai ter um total de 100 algarismos com 2, que são todos aqueles algarismos do 200 e pouco, né? Então, tem 201, 202 e por aí vai. Todos eles têm o 2 no primeiro algarismo. Então, a gente vai ter 100 números, tá? Que tem o algarismo nessa posição. Então, são 100 algarismos 2, tá legal? Agora, basta a gente somar todas essas quantidades de algarismos 2 que a gente usou. E aí, a gente vai chegar num total de 160 algarismos 2, que leva a gente na alternativa A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer com bastante calma para vocês entenderem como que a gente resolve esses exercícios, tá bom? Mas, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai tentar te ajudar, tá bom? E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai liberar toda semana os vídeos explicando as atividades. Já curte o vídeo para ajudar a gente e comenta aqui embaixo
qual exercício que você teve mais trabalho para fazer e qual exercício que você mais gostou, beleza? Um beijão, gente, e tchau, tchau!